Tá gravando? Bom dia. Amém. Na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé? Vamos ter uma leitura no livro de Salmos, no capítulo 93. E assim que nós fizermos essa leitura, queria pedir ao pastor Edmilson para fazer uma oração de dedicação do culto ao Senhor. Amém? Amém. O Senhor, vamos fazer essa leitura intercalada, responsiva? Salmos 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas, mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Vamos orar então? Glórias a Deus. Amado e bondoso Deus, neste momento nós paramos com os nossos afazeres. Amém. As irmãs param e reunimos aqui nesta manhã para aprender a fé, para alcançar do Senhor esclarecimento da Tua vontade, esclarecimento da Tua palavra. Que o Senhor possa vir e nos instruir, nos ensinar, amém, nos educar, meu Deus, como aleluia, filhos do Senhor. Nós pedimos que a nossa fé aumente. Pedimos pelo proprietário desta casa, pela irmã, mas as crianças. Pedimos pelos irmãos que moram neste recinto. Aleluia. Que o poder do Senhor possa estar em ação, salvando, libertando e trazendo posicionamento para o teu reino. Amém. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos nesta manhã chuvas de ensinamento, chuvas que amadurecem, oh Deus, nós chuvas Pai, que faz, meu Deus, com que nós tenhamos o rogo frutos, que te fazemos, Senhor. Em nome do Senhor, fala conosco, nós Senhor o pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém. Número 31, podeis assentar, número 31 dos corinhos, o lírio dos vales. Amém? Todos devem saber. Bom, Rodrigo, dá esse microfone para a irmã Iraci, por favor. O microfone para a irmã Iraci. Oi. Todos encontraram? Todos devem saber. Todos devem saber. Todos devem saber quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos
todos devem saber, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o meio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares, todos devem conhecer. Amém? Bom, Rodrigo, Glória a Deus. eu sei que o senhor está gostando de ser câmera, mas o senhor vai cantar agora. Vem dirigir os cantos conosco aqui. Pode ir lá, Glória a irmão. Deus. Pode ir lá. Aqui, ó. Amém. Bom dia com Jesus. Amém. Rodrigo, tu pode quebrar a galha aí. O senhor quebra galho, irmão. Eu sou quebra-galho agora. Sempre foi. Vamos fazer um troço aqui, por enquanto. O lugar muito aberto, não ouve isso, não. Vou falar pra ela quem quebra-galho é macaco, não. Amém? Amém. Ficou melhor, né? Gostaria de convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor com o hino de número 320. Amém? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. (320) Os irmãos encontraram? Maraci começa ele, eu quero cantar ele, mas não lembro como assim. Minha Vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. A minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, ó Salvador,
no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, Deus, o meu querer, faze o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha alma, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Que nossa vida seja toda do Senhor. E Ele usa quando Ele quiser, a hora que Ele quiser e como Ele achar necessário. Amém? Vamos ao hino 323, a página da frente. Tudo entregarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Amém? Aleluia. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu. Tão
submisso à tua vontade, como os anjos lá do céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor. Transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Temos algum irmão que queira louvar a Deus com ele nesta manhã? Irmão José? Amém. Pode vir à frente. Louvar a Deus, Senhor. Um povo em pleno deserto, e a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com eles. Um povo em pleno deserto, e não havia doenças. Maná que via do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam. Sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus este, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus este, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Um povo em pleno deserto, e a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com eles. Um povo em pleno deserto, e não havia doenças. Maná que via do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este, que está por perto, que fez o seu
projeto no deserto. Amém. Palmas para Jesus. Tem outro? Amém. Se este mundo te negar os seus bens a desfrutar, é preciso de viver com pouco aqui. Não te esqueças de que Jesus te comprou com muita dor. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar em teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teus Cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem a vida de sabor, é preciso de viver com pouco aqui. Não te esqueças que Jesus te comprou com muito amor. Os cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Se esse mundo te negar os seus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui. Não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, Deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Se teu corpo sofredor tem a vida de sabor, a tua alma está bem triste, aflita em ti. Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teus cuidados leva a Deus e deixa ali.
Amém. Palmas para Jesus. Glória a Jesus. Amém. Deus possa continuar abençoando o irmão José, nosso futuro líder de cântico. Muito bonito quando ele vem aqui na frente e canta de cor, né? É um esforço que ele está fazendo para Jesus. Com certeza ele se agrada disso. E ele canta muito afinado. Parabéns, irmão. Vamos para a segunda parte. Há mais algum irmão querer louvar a Deus com o hino? A irmã? Pode vir à frente, irmão. Outra vez, a vida se fez viciada adaptando a se portar calado. O que ninguém aguentaria nem entender. Olha você aí tirando força de onde não tem. Oh, de pouco a pouco você se tornou alguém. Que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Tem que chorar, não estava nos seus planos. Mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Em você. Quem te vê adorando, não imagina o quanto está sendo difícil. Tem que esconder as lágrimas com esse sorriso. E a voz ainda embana quando quer cantar. Mas mesmo assim você não para de adorar. Com os olhos embaçados, mas Senta e comporta, rapaz. que o choro Se cria jeito. Chega pra trás. crendo que amanhã o dia mal chegou. E que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. A promessa é bem maior, é bem maior. Amém. Palmas para Jesus. Deus continue abençoando a irmã. Amém. Oi? Foi recolhido. Foi. Segunda parte? Já. Tirou. Não? Ah, é porque... Tá. Então, teria mais algum irmão para cantar mais um hino enquanto é recolhida as ofertas? Amém. Aleluia. Que maravilha. Que maravilha foi, meu Deus, amar-me. A mim tão mal, tão vil, tão pecador. E a sua santa comunhão chamar-me, chamando só no sangue remidor. Ó maravilha, ó graça sem medida, a cruz eu vim a fim de te salvar. Só pela fé já tenho eterna vida, e Cristo mesmo veio em mim morar. Que maravilha foi o escolher-me por filho seu, herdeiro com Jesus. E ainda idôneo prometer fazer-me ao meu guião de graça eterna e luz. Amém. Oh maravilha, oh graça sem medida, a cruz eu vim
a fim de te salvar. Só pela fé já tenho eterna vida. E Cristo mesmo veio em mim morar. Aleluia! Amém, Senhor. Que maravilha foi o seu chamado para salvar-me sem o merecer. E assim todo mundo convidado a crer em Cristo e vida eterna ter. Oh, maravilha, oh, graça sem medida, a cruz eu vim a fim de te salvar. Só pela fé já tenho eterna vida. E Cristo mesmo veio em mim morar. Aleluia! Amém, senhores. Palmas para Jesus. Amém. Vamos para a segunda parte agora? Amém. Vamos para a segunda parte. Receber a palavra que Deus tem para nós nesta manhã. Não, você vai usar. Ah, sim. Você vai usar isso? Ah, isso aqui. Tá ligado. É que esse aqui não. Só na garganta. Aí se usar os dois dá problema. Que o Senhor Jesus possa continuar nos ajudando em mais esta manhã. Amém? Quantos aqui conseguiu dormir melhor? Amém. Eu deitei e dormi. É o Salmo de número 4, né? Deitei e dormi. Apeguei no sono, acordei porque o Senhor me sustentou, né? Amém. Aleluia! Amém! Nós vamos, nessa manhã, tentar continuar aqui com a mensagem. Essa mensagem aqui, a dona dela vem buscar. A mensagem de ontem, né, que nós estávamos estudando, perfeita força por perfeita debilidade. A palavra debilidade é fraqueza, né? Perfeita força por perfeita fraqueza, debilidade. E para o nosso estudo, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus 11. Nós costumamos chamar esse capítulo, Hebreus 11, nós costumamos chamar esse capítulo 11 de Hebreus a galeria, né, dos heróis da fé. Está captando? Não está captando, não? Está captando. Está baixo no canto. Ah, está baixo. Mas a gente fala aqui para gravar ali e fala aqui para vocês ouvirem. Oi. Eu vou olhar o retorno que está dando. Aí o senhor olha o retorno, né, para ver se qual que fica melhor. Então, Hebreus capítulo 11. Nós temos aqui a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. É o patrão que está chegando? Aí quando ele chegar, o senhor pode atender ele, se ele quiser até assistir o culto conosco, é bem-vindo, né?
Então vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Somente até aí, né? Aqui na mensagem, nós temos aqui a leitura da mensagem. É até o versículo 32, né? Mas vamos saltar para o versículo 32. E que mais direi? Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Oremos ao Senhor. Amado e bondoso Deus, nós esperamos em Ti nesta manhã. E como sempre, todos os dias, nós esperamos em Ti. Aumenta, Senhor, a fé de cada irmão aqui, a revelação de cada um, a luz de cada um, que cada um possa alcançar, meu Deus, com o Senhor, a experiência contigo. É a oração
que sempre estamos fazendo e pedindo. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós pedimos esta bênção. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ontem, sem o microfone, estava melhor, né? Sem ter que segurar o microfone ontem, estava melhor. Não, nós vamos tentar. Ah? É. Tá aqui, o aparelhozinho tá aqui. Então, é porque o microfone na mão acaba incomodando um pouco, né? Pra gente estar com a mensagem. Mas, então, vamos abrir a literatura e vamos começar hoje pelo começo. Ontem nós começamos no meio, né, da mensagem, e hoje nós vamos começar pelo começo. Glória a Jesus. Perfeita força por perfeita debilidade. Vou levar a mesa para frente um pouquinho. Perfeita força por perfeita só para ficar mais perto, eu falo é gritado. Então vamos começar aí. Bom dia, amigos. Amém. É uma mensagem aqui, né? Amém. É bom sair novamente nesta manhã, uma manhã com mistura de chuva e neve. Sei que muitos de vocês tiveram que dirigir bastante, pois vieram de longe. E temos esses amigos preciosos que vêm de Chicago, Alabama, Georgia, Tennessee, Illinois e de todas as partes. Nesses dias, então estamos confiados que Deus lhe dará segurança enquanto viajam. E nossa oração é que Ele os proteja ao longo das estradas, nessas pistas perigosas que ficam escorregadias no inverno. E este é um lugar ruim no inverno. É o lugar mais bonito que existe na primavera e no outono, mas no inverno e no verão é muito ruim. Agora, suponho que ainda não estão gravando ali dentro. Eu gostaria de fazer uma afirmação a respeito do domingo passado na mensagem. A razão pela qual eu retive a fita e não deixei que vendesse a fita, nem que a distribuíssem, bem, foi porque eu tenho que revisá-la primeiro. Porque muitas vezes, ao fazê-lo assim, eu digo coisas aqui na igreja que eu não poria diante do restante do público dessa forma. Porque às vezes isso causa tropeços. E às vezes causa dúvidas até entre o nosso povo aqui no tabernáculo. E eu não digo isso, não digo essas coisas para ser insensível. Mas, às vezes, sob a unção, você sabe coisas que não ousaria contar às pessoas. Então, às vezes, sob a unção, algo escapa, sabe? E você não percebe. É uma das coisas que eu creio que foi dita no domingo passado, que pode fazer com que alguém... Foi quando mencionei que nunca criei, preste atenção nisso aqui. Foi quando eu mencionei que nunca criei em chamada de altar. Vocês que
estão acompanhando aí a mensagem, vocês sabem o que é chamada de altar? Quem sabe, levanta o dedo assim. Chamada de altar. Chamar de altar é chamar as pessoas para aceitar Jesus. Vem à frente, aceita Jesus. E lá na Assembleia, especialmente, às vezes o diácono vai até no banco, né? E fala com a pessoa, e insiste com a pessoa, levanta a mão da pessoa, aceita Jesus. Já aconteceu isso? Você já viu isso? Então, às vezes até o dirigente da igreja fala, né? Esforça a pessoa aí, a Bíblia manda esforçar para entrar no reino de Deus. Então aceita Jesus. Olha, sua mãe morreu orando por você. Olha, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aí faz pressão sobre as pessoas para que elas aceitam, né? Levanta a mão, aceita Jesus. Então é disso aqui que o irmão Brana está falando, que não acreditava. Ele não crê, ele não cria. E se ele não cria, também nós também não devemos crer, né? Nessa chamada de altar dessa forma. Nós cremos naquela de Atos capítulo 2, quando Pedro pregou, e a pregação, após a pregação, aí sim, eles disseram: o que faremos, varões e irmãos? Aí a pessoa manifesta, né? Depois da pregação, compungido em seus corações, aí manifesta. O que eu devo fazer depois que eu ouvi a palavra? Então, eu estou consciente que eu errei, eu estou arrependido. O que eu devo fazer? Então, essa manifestação, sem impor sobre as pessoas, é a manifestação correta. Agora, essa chamada de altar, né? E ele vai explicar aqui, ó. Quero me referir a isso e esclarecer para que vocês compreendam. Nunca houve uma chamada ao altar em toda a Bíblia. Não existe tal coisa nas Escrituras. Em nenhum lugar ao longo da história, das eras. Isso foi feito até a era metodista. A era metodista é a era wesleyana, né? A sexta era. A sexta igreja, Apocalipse capítulo 3, era de Pérgamo, a era de Filadélfia. Então, em nenhum lugar ao longo das eras isso foi feito até a era metodista. Cerca de 200 anos atrás, vem? Chamadas ao altar são quando as pessoas se aproximam e tentam persuadir e arrastar as pessoas. Vamos, João. Você sabe, sua mãe morreu orando por você. Vamos, João. Isso não é convicção. Isso não é convicção, diz o mensageiro. Isso não é convicção. Vai lá, irmão Jurandir, aceita Jesus. Vai lá e pega na mão dele. Fica de pé, irmão. E um vai lá, vai o outro. Olha, sua esposa já é crente, sua esposa já foi batizada. Aí, isso é que nós não concordamos, nós não aceitamos, nós não cremos nisto, né? Vocês estão entendendo? Amém. Que a coisa não pode ser assim. É igual o casamento. É igual o casamento. O pai obrigar a moça a casar com aquele rapaz, quando aquele rapaz não quer. Antigamente fazia casamento na polícia, né? Isso não funciona. Faz até o casamento, mas não vive. Aí não vivem. Se vive só se for por uma obrigação, né? E por obrigação, não é assim que Deus quer. Não obriga a viver. Então, a coisa por obrigação não funciona. Então, por isso que o irmão Brana disse assim, eu não creio nisso, né? Não, esse tipo de coisa,
Dificilmente você vai ouvir de alguém assim que vai muito longe. E com isso, você traz de tudo. Essa é a razão pela qual a igreja está toda confusa do jeito que está. É por causa dessas coisas. Com convicção, você não tem nada de dizer nada, irmão. Deus está ali e já fez a obra. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Vem, vem, vem. Não houve chamada de altar. Vejam, não houve tal coisa. Pois bem, o altar é o lugar de oração, onde cada pessoa que vem à igreja deve primeiro ir ao altar. Então, uma coisa que a gente gostaria de ensinar os irmãos antes do culto, é normal, é um dever, você chegar à igreja, você ir ao altar, ajoelhar no altar, falar com Deus, enquanto a música está tocando suavemente, porque o hino de meditação, de oração, deve ser um hino suave. O hino de meditação deve ser suave, irmão Rodrigo. Para as pessoas chegarem, ir lá no altar, ajoelhar. Às vezes coloca a Bíblia no banco, marcando o seu banco, e vai lá no altar e ajoelha ali, fala com Deus, tem o seu momento com Deus, pede ao Senhor para usar o pregador, para falar com você. Fala com Deus, entrega os seus problemas, como foi cantado o hino, né? Tudo entrega no altar ali, assim que você chega, entrega para o Senhor seus problemas, conta para Ele em oração, volta para o seu lugar, assenta e vai meditar na Bíblia, enquanto outros estão chegando, estão ajoelhando ali, orando, você está ali assentada, meditando, né? Lendo a sua Bíblia, ou lendo uma literatura, enquanto a música está sendo tocada suavemente. Amém. Então, esse é o dever do pastor, ensinar, né? A igreja, a mensagem é essa. Amém? Amém. Olha bem, mas quando... como é que é onde eu estou? Pois bem. É o 4. Pois bem, o altar é o lugar de oração onde cada pessoa que vem à igreja deve primeiro ir, ajoelhar-se no altar, orar silenciosamente a Deus e apresentar seu pedido de oração e por seus entes queridos e agradecer a Deus pelo que tem sido feito por eles e então voltar para o seu assento. E assim, a igreja é o lugar onde a palavra de Deus e o julgamento começa pela casa de Deus, onde se dá o julgamento da palavra. Então, mas hoje, nós mudamos muito. Nós mudamos muito isso. Agora, eu não tenho nada contra qualquer um que faça chamada de altar. Veja, isso é... Quer dizer, ele está mostrando que não é doutrina, não é de costume bíblico, isso não acontecia no ministério doutrinário dos apóstolos, né? Às vezes você pode fazer chamada de altar, o Brandon está dizendo aqui que não é contra isso, não é pecado, não está errado. Mas esse não é o caminho correto. Não é chamada de altar. Ô, irmão, dá oportunidade, né? Você tem no coração o sentimento de se manifestar, aceitando o Senhor Jesus. Então não é pecado fazer isso, não está errado fazer. Mas não é uma doutrina, não é bíblico. Entendeu? Amém. Não era costume dos apóstolos fazer isso. Não é a via correta. A via correta é a pessoa de forma voluntária, ele revelar o que está dentro, né? Eu estou desejando uma vez
terminamos o culto, uma irmã chegou em mim e falou assim: pastor, há muito tempo que eu estou assistindo os cultos e sempre eu estou esperando uma oportunidade, o senhor chamar, fazer uma chamada, e o senhor não chama. E eu falei: mas como assim? A irmã quer aceitar o Senhor Jesus? Eu já aceitei, pastor, eu quero é manifestar para o povo publicamente. Amém. Então agora a irmã, tranquila, que no próximo culto eu vou dar oportunidade para a irmã. Aleluia. Aí no próximo culto eu dei oportunidade para ela, né? Mas quando eu dei oportunidade para ela, ela já tinha aceitado Jesus, já tinha muito tempo, né? Na medida que vai ouvindo a palavra vai descendo e a pessoa vai amadurecendo de uma tal forma que quando ela se manifesta, aquilo já está enraizado, né? E essa é a verdadeira maneira. Essa é a verdadeira maneira, né? Aleluia. A maneira mais correta é essa. Mas hoje nós mudamos muito. Já estou aqui embaixo, né? E eu mesmo já aqui, mas hoje nós mudamos muito. Isso. Agora, eu não tenho nada contra qualquer um que faça chamada de altar. Veja, isso é... Eu mesmo já fiz muitas e provavelmente farei muitas outras se continuar. Mas para mim, veja, você recolhe demais. E não há nada contra isso, nem o mal. Está tudo bem, vem. Porque ouça Jesus dizer. Porque ouça, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Todo que o Pai me dá virá a mim, correto? Então veja, eles estão... Isso descarta por completo a chamada de altar. Vem. Compreendem isso? Amém. Aí ele está perguntando à igreja lá, compreendem isso? Quem está compreendendo aqui? Glória a Deus. Aleluia. Todo que o Pai é o Espírito Santo, né? Amém. Nossa responsabilidade é pregar a palavra. Pregar a palavra, ela tem dois significados. Pregar a palavra é como jogar água, né? Se tiver semente, aquilo vai brotar. Se tiver semente, né, no coração das pessoas, vai brotar. Então, e pregar a palavra também soa como jogar semente, né? Na terra boa. Então ela tem dois significados. A palavra é a semente, mas a palavra também é água, né? Então o nosso dever é regar. Nosso dever é jogar semente. Nós como pregador. Paulo chegou a falar isso, né? Apolo pregou, eu plantei, fulano regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Deus é quem promove a vida. Então aqui está, nossa responsabilidade é pregar a palavra. A Bíblia diz: todos quantos creram foram batizados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O quê? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas quando você persuade, arrasta e amedronta as pessoas e as convence, as pessoas devem vir sensatamente, sobriamente, sob convicção e receber a Cristo. Então, a primeira coisa que elas fazem assim, que recebem a Cristo,
sentadas em lugares, e serem batizadas no nome de Jesus Cristo para perdão daqueles pecados dos quais foram convencidas de que estão errados. É assim que são perdoadas de seus pecados, vejam, porque eles se arrependeram, foram batizados como um memorial perante as pessoas, que eu recebi a Cristo como meu Salvador pessoal. Então você é um candidato ao Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Então, primeiramente, o que acontece? A pessoa, ao ouvir a palavra, ele se convence de que é um pecador e que se arrepende, né, dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o que acontece mais? Aí ele é batizado, ele desce as águas, é batizado, né? Amém. Nas águas, e ele se torna um candidato ao batismo do Espírito Santo. E uma hora dessa, um momento desse, Deus vai nos dar a compreensão, o ensinamento do que é o batismo com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas têm uma compreensão errada a respeito do batismo com o Espírito Santo. E Deus nos dará essa graça de nós aprendermos, né, o que é realmente o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma prova de que Deus aceitou a sua fé e que Ele está aceitando a sua vida. É o selo, né? O selo da promessa. É até o dia da redenção, né? Então aqui está. E agora muitas pessoas continuam persuadindo e chamando ao altar. E assim por diante. O que está tudo bem, eu concordo com isso. Está perfeitamente certo, na minha opinião, qualquer um que queira fazer isso. Mas para mim, não é bíblico. Sabe? E por isso eu gosto de ficar com as Escrituras. E assim, a razão pela qual eu retive aquela fita foi porque, se a divulgassem, teríamos 500 cartas por semana para responder. Então o irmão Brana não quis deixar que a fita fosse, naquele tempo, as indagações, as perguntas eram feitas por carta. Aí é comentário no chat, manda no zap da gente, né? Tanto, eles são ligeiros, rápido demais. E aí acaba, no outro dia, tem pessoas que falam, mas será por que o pastor está pregando isso? Por que o pastor está falando isso? Porque vocês não sabem, né? A gente prega lá e as pessoas no telefone, irmão, eles são corajosos. No telefone eles são corajosos. Eles escrevem, né? Eles mandam áudio, né? E desafiam e falam coisa. Se a gente for descer no nível, vira uma baixaria tremenda, né? Misericórdia. E a gente tem que, às vezes, fazer que não está vendo, não está ouvindo. Pastor, eu acho que você não leu o 6. Não leu o 6, não? Entendeu? E assim a razão pela qual eu retive aquela fita foi porque, se a divulgasse, teríamos 500 cartas por semana para responder. A cada simplesmente toque em uma pequena tradição de alguém, se toca numa tradição de alguém, aí é um perigo. Porque muitas coisas virou tradição. Por exemplo, só para me dar um exemplo aqui, irmão. Não tinha internet. Telefone, carta, né? Olha, a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz de Cristo.
Que mais? Graça e paz, shalom. Graça e paz, shalom. Abençoe. Deus te abençoe. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. A paz de Deus. Tudo isto acaba virando o quê? Tradição. Vira costume, né? Tradição, cumprimentos. Um dogma, logo uma doutrina. Só que nós temos que entender o que é a doutrina apostólica, a doutrina bíblica, com estas coisas que nós criamos. Amém? É a questão da barba, a questão do bigode. Viram doutrina, né? Viram tradição. Viram tradição. Eu entendo que nós temos que zelar da nossa aparência. Eu entendo que nós temos que zelar da nossa aparência. O cristão tem uma aparência. O cristão tem uma aparência. E muitas das vezes as aparências não são de cristãos. A questão da roupa, a questão do cabelo, a questão de calçados. E a Bíblia manda nós fugirmos da aparência do mal. A questão não é que isto seja pecado, mas isto está trazendo uma aparência, né? Uma aparência. E a gente deve fugir dessa aparência. A Bíblia manda nós fugir dessa aparência. Que tal? Você entra num boteco, lá está aquele tanto de homens bebendo cerveja, bebendo pinga. E às vezes você, como cristão, você entra e senta lá junto com eles. Às vezes até para beber uma coca, ou até para testificar alguma coisa, até para beber um refrigerante, para testificar para alguém. Mas alguém vai passar por ali e vai ver o irmão, né, e vai dizer para todo mundo que viu o irmão lá no boteco, sentado lá com os 3 camaradas, né, e o crente lá bebendo. Quer dizer, vai estar dando mau testemunho. E a aparência já que você está na roda dos escarnecedores. E como você é prudente, você guarda a palavra no coração, você já tem um conselho de Deus, você vai fugir dessa aparência. É o caso de um homem casado, está no meio das mulheres. Mulheres mal vestidas, mulheres falando que elas são da língua solta, né? E você casado lá no meio, lá, rindo com elas. Então são aparências que devemos evitar. Amém? Amém. Porque as aparências, as pessoas dizem, mas as aparências se enganam. As aparências se enganam. Eu sei que sim, engana mesmo. As aparências se enganam. Engana policial, né? As aparências, a pessoa veste uma roupinha, parecendo crente, parecendo um crente, um cristão, a roupinha, né? Aí roupa decente, põe até gravata, é uma Bíblia na mão, mas em cada página da Bíblia está lá cheio de droga, está cheio de... Tem gente que corta até o formato na Bíblia de um revólver e põe ela lá dentro e fecha com o zíper. Todo mundo pensa que é a Bíblia e é aparência, engana os policiais. Mas só que não engana Deus, né? É verdade. E do jeito que vai para um lado, vai para o outro. As pessoas, você está lá no meio dos bêbados, está lá no meio daquelas mulheres. Às vezes até entra ali para poder dar um testemunho, como aconteceu com o próprio irmão Brano. O irmão Brano sentou do outro lado da rua, assim, e olhou lá no boteco, viu aquela mulher sentada com 2 homens, bebendo cerveja. E aí o irmão Brano olhando para aquela mulher lá e aqueles 2 homens bebendo, ela mal vestida, o irmão Brano disse assim, aquela senhora lá serve para ser a minha avó. Olha a situação que aquela senhora está. Serve para ser a minha avó.
E ali sentada com aqueles dois homens bebendo. O que será dos meus filhos que vêm vindo aí? Minhas filhinhas, meus filhos. Por que, Senhor? Por que o Senhor permite uma coisa dessa? O Senhor podia varrer a terra dessa sujeira, dessas coisas. Aí o Espírito Santo chamou a atenção do irmão Branham. O Espírito Santo chamou a atenção dele e falou para ele assim, olha, você sabe por que eu ainda não tirei toda essa sujeira de sobre a terra? É porque tem um arco-íris de sangue. E diz o irmão Branham que olhou, o Senhor mostrou da terra aos céus um arco-íris de sangue. Enquanto você está julgando ela, ela tem uma alma. Ela tem uma alma e você está aí pedindo para mim limpar, tirar, pensando nos seus filhos, pensando no futuro deles. E a alma dela? E aqueles dois homens lá? Você já pregou para eles? Você já falou alguma coisa para eles? Aí, aquela hora, o irmão Branham fala assim, que naquela hora Deus trouxe para ele, desde o seu nascimento até aquela presente hora, uma visão de que ele não era nada e que ele estava pensando ser alguma coisa porque Deus o houvera salvado, porque Deus o houvera chamado, porque Deus o converteu, né? Mas lembra quem era teu pai, lembra quem era tua mãe, olha de onde você nasceu, quem era seu pai, dono de um alambique, sua mãe. Foi mostrando para ele tudo, e agora você quer que eu vou lá e vá essa senhora, mas esses dois homens acabam com tudo? Aí o irmão Branham teve que abaixar a cabeça, pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, arrepender daquele pensamento, daquele sentimento. E aí o irmão Branham foi lá no boteco, olha a aparência. Aí o irmão Branham foi lá naquele bar, entrou justamente quando aqueles dois homens tinham pedido licença para aquela mulher e ido ao banheiro, porque quando toma muita cerveja, acaba tendo que ir ao banheiro, né? E aqueles dois homens foram ao banheiro enquanto ela estava ali. O irmão Branham sentou, chegou e falou com ela, eu posso sentar aqui ao seu lado? Aí ela disse, olha, só que eu tenho companhia, já estou acompanhado. Eu já estou acompanhada. Não, não é nesse sentido. Eu quero conversar um pouco contigo. Os dois homens chegaram e o irmão Branham foi conversando com ela e quem passasse lá na rua lá ia pensar, olha o irmão Branham lá, né? Conversando com aquela mulher. Mas ele sabia por que ele estava ali e foi Deus que pediu para ele ir ali, conversar com aquela mulher e até pediu perdão para ela. E contou a história para ela. E aí o Senhor, naquela hora, entrou em cena. O Espírito de Deus entrou em cena. E aquela mulher disse, o senhor é o irmão Branham? Ele disse, eu sou. Pois eu já ouvi falar do senhor. Olha, sabe de uma coisa? Eu sou uma mulher que fui crente desde criança, desde mocinha, mas me aconteceu isso e isso, casei na igreja. Eu sou decepcionada com a igreja, não é assim? O povo decepciona com a igreja? Eu sou decepcionado com a igreja, meu marido, e foi contando a história dela, e ela começou a chorar, e disse, por isso eu me afastei, meu marido me largou. Aconteceu isso e isso lá na igreja, e meu marido me deixou, e eu me desesperei. Hoje eu me encontro nessa vida, mas o senhor acha que tem jeito para mim ainda? Aí o irmão Branham disse, tem jeito, ainda há sangue no propiciatório, ainda há misericórdia. O Senhor me mandou eu vim falar contigo. E aqueles dois homens ouvindo, cada um tinha uma queixa, cada um tinha um problema, cada um tinha um motivo do porquê estarem bebendo. As pessoas não bebem à toa, as pessoas não vão para o boteco à toa. Tem algo dentro deles clamando e eles, como não preenchem com Deus, eles preenchem com essas coisas.
Ali estava o irmão Brana pregando para eles e para ela, quando então ela caiu de joelho ali e pediu que o irmão Brana orasse por ela, e aqueles dois homens também se ajoelharam, e aí o irmão Brana orou por eles, e eles então se arrependeram daquelas atitudes, né? E diz a história que eles foram para o culto, foram para a igreja. Amém. Glória a Deus. Eles atenderam Aleluia. o convite do irmão Brana e foram para a igreja. Aleluia. Então, às vezes, nós temos que fugir destas tradições, né? Que a igreja se impõe sobre nós. Lembra que as pessoas dizem assim, você é crente? Aí fala assim, sou. Então a paz do Senhor. Aí vira para o outro, você não é crente. Não. Então bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a paz do Senhor, a gente realmente precisaria de dar para quem não tem a paz ainda, né? Amém. Mas porque é uma tradição da igreja, então saudar as pessoas com a paz do Senhor não é mandamento, mas Jesus falou, se vós saudardes unicamente os vossos irmãos, que galardão vós tereis? Não fazem assim também os publicanos, os fariseus, me falha a memória, não sei se eu estou trocando. E que diferença que tem? Não faz assim. Então, nós devemos saudar a todos sem acepção, né? Do jeito que nós cumprimentar um, cumprimentar o outro. Amém? Vocês captaram a mensagem? Amém. Aleluia. Então, por isso que o irmão Brana fala aqui, ó, simplesmente toque em uma pequena tradição de alguém e é só o que você tem que fazer e aí, então tudo se repete. E eu penso que muitas vezes sou crítico demais em relação a coisas diferentes assim. E eu não quero ser assim. Mas às vezes o ofício te leva nessa direção, sabe? Te faz inclinar para esse lado. E então, tenho certeza de que as pessoas entendem isso. Agora, somos muito agradecidos por ainda termos um Pai Celestial, bondoso, Aleluia. que olha para os nossos erros e não os imputam a nós. Glória a Deus. Eu estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 4, onde Paulo escreveu o comentário divino sobre a vida de Abraão. Sabemos que Abraão muitas vezes ficou meio frustrado, como nós ficamos. Ontem nós falamos de Abraão, né? Vocês têm algum destaque do culto de ontem? Tem? Então, por favor, se o senhor quiser virar. Disse que Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E foi gravado no final Maracu 71 falando sobre isso. Precisamos nos desarmar de nós mesmos, né? E reconhecer que somos fracos e dar lugar para Deus trabalhar em nossas vidas. E Deus gosta da casa limpa, Deus não habita na sujeira, Deus habita em casa limpa. E que o natural representa o espiritual. O natural representa o espiritual. Perfeitamente. Tem mais alguém? A irmã Elaine? Mesma coisa que a Marcelo falou, né? Questão da casa limpa em si, né? Foi falado para reforçar melhor, tipo assim, que tipo de casa a gente é, né? Espírito Santo, né? Que tipo de casa a gente está fundo para ele. É, Estamos tendo uma casa limpa, né? Realmente purificada. Ou se estamos sujos ainda, né? Com as coisas do mundo. é. E falou também sobre Abraão, sobre a gente ter a fé de Abraão, né? A mesma fé que Abraão teve, né? Isso. Fé de Abraão. Tá dando desculpa, né, pastor? Que às vezes
eu não posso ir hoje, ou tô cansado, não vou fazer isso, porque é para fulano, é para ciclano, e não é assim, né? Eu entendi isso, tudo que a gente faz é para Deus, né? Nem ontem, organizei toda a casa esperando para vocês. Aí você fala, mas tá fazendo para os irmãos. Não, eu faço para Deus, estou fazendo para Deus, porque são filhos de Deus. Então, também, o senhor falou sobre isso também, no culto ontem, né? Da gente não estar dando desculpa para fazer as coisas para Deus, né? Correto? Sim. Até coloquei no meu status ontem. Devemos vir à igreja para descobrir nossos prazeres, descobrir nossos pontos fracos e ver quão pequenos somos. E colocar nossa confiança em alguém que é forte. Isso. Mensagem perfeita por perfeita debilidade. Amém. Glória a Jesus. Fala que se a gente vai à igreja com qualquer outra intenção, a gente vai com intenção errada, né? Não foi para buscar sermos melhores cristãos. Né? Verdade. Amém. E o José, o que é que você captou ontem, irmão José? Sobre a questão da casa limpa, que a gente representa o espiritual, mas que ninguém quer mal. Deus habita em nós, e nós habitamos pelo Filho. Amém. Nós habitamos na casa, essa natural, né? Mas Deus habita em nós, né? Na verdade, Deus habita na sua palavra. E aí nós temos que guardar a palavra dele nas nossas vidas para que ele possa habitar em nós, né? Deus habita na sua palavra, por isso que Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E irmão Jamil, lembra do culto de ontem? Passou? Nos parágrafos, você marcou algum? Sublinhou assim algum? Ontem não, mas você estava lendo. Estava lendo a mensagem? Você está com ela aí? Então aí vamos continuar então. Tem mais alguém? O jovem que estava acompanhando ontem, gravou alguma coisa? Captou? Não? Mas você estava lendo, estava acompanhando. Então vamos continuar aí, ó. Eu penso que muitas vezes sou crítico demais em relação a coisas diferentes assim. E eu não quero ser assim, mas às vezes o ofício é a responsabilidade, o ofício é a vocação, né? É a chamada, é pastor, é um crente, né? Um evangelista, ele tem um ofício. O ofício da luz é de contestar as trevas, né? Amém. Então, eu não quero ser assim, mas às vezes o ofício te leva nessa direção, sabe? Te faz inclinar para esse lado. E então tenho certeza de que as pessoas entendam isso. Agora, somos muito agradecidos por ainda termos um Pai celestial, bondoso, que olha para os nossos erros e não os imputa. Essa aqui eu já li, né? Agora é o 8, né? Eu estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 4, onde Paulo escreveu o comentário divino sobre a vida de Abraão. Sabemos que Abraão muitas vezes ficou meio frustrado, como nós ficamos. Mas quando seu comentário foi escrito, não foi mencionado nenhuma de suas frustrações. Vejam, bem, nunca foram mencionadas. Foi dito, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Vem, e é assim que espero que o meu seja escrito lá em cima. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não meus erros. Eu não quero que os meus erros sejam escritos lá em cima. Mas por quê? Porque nós estamos acertando eles aqui embaixo, né? Amém. Porque se nós não acertar eles aqui embaixo, eu estava falando com alguém muito preocupado em corrigir.
em acertar suas coisas aqui. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai? Ninguém vai, tem que ser eu. Aquela preocupação, né? Aí eu tive que falar assim, o irmão está preocupado, a irmã está preocupada em resolver os problemas aqui de baixo, né? Isso é bom demais. Mas está resolvendo os problemas lá em cima? Será que nós estamos resolvendo os nossos problemas lá em cima? Porque às vezes estamos preocupados de resolver nossos problemas aqui embaixo, com fulano, com ciclano, com beltrano, e lá em cima. Porque damos demais para as pessoas aqui, até além do normal, e para Deus nós não damos nada. Tem gente que deve a Deus e todo mundo. Tem gente que deve a Deus e todo mundo. Tem gente que deve todo mundo e a Deus, né? Mas tem gente que, com medo disso, zelando de reputação, de nome não ir para o Serasa, aí paga as pessoas aqui embaixo, mas não paga a Deus. Não acerta com Deus. Não deve a todo mundo, mas deve a Deus. Paga a todo mundo, mas não paga a Deus, né? Responde a todo mundo, mas não responde a Deus. E a Bíblia manda nós buscar primeiramente o reino de Deus e depois as outras coisas não serão acrescentadas, né? E às vezes nós invertimos o quadro, buscamos aquilo que deveria ser acrescentado e acrescentamos o que deveria ser buscado. Somos fadados a isso, né? Mas ontem nós lembramos que primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre tudo. A esposa deve amar o marido amar a esposa, amar os filhos. É o amor fíleo, é o amor fíleo, amor o fraterno, amor fraternal. Mas existe o amor de Deus, né? O amor ágape. E Deus conhece o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos buscando mesmo, né? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Não, eu quero um emprego, eu quero um casamento, eu quero. Mas como é que está? Primeiramente é Deus? Primeiramente é a palavra dele? Não, irmão, tem muita coisa errada, não tem? Cadê o irmão Ismael? Pois é, está lá em Cuiabá, ele foi atrás de quê? Entendeu? Então, o que eu quero que os irmãos entendam, respeitando a ausência dele, Deus o abençoe, ele é uma pessoa que nós amamos, mas, olha, a pessoa não quer nem saber, ele quer resolver o problema dele aqui embaixo. E depois? Não, eu ponho dinheiro no meu bolso, não importa de que lado vem. Eu tendo um emprego, eu tendo um serviço, não importa de que tipo, qual é a imposição que impõe sobre mim. Eu quero uma mulher, mas não importa se está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, não importa. Eu quero é um marido. Que adianta de nós ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma, gente? Hã? Depois, e depois? Então a gente diz assim, se pode fazer certo, não há necessidade de fazer errado. Nós podemos esperar em Deus, tudo de acordo com a palavra. Mas precipitam, depois vai sofrer. Depois vai sofrer. Se a pessoa sofrer só aqui e purgar aqui, Deus tem que surrar, Deus tem que julgá-lo aqui antes de passar para o outro lado. Ainda está bom, mas e se a pessoa passar para o outro lado e não suportando o julgamento daqui, vai ter que ser julgado depois? Vocês compreendem o que é a fé? Amém. Aí não tem fé para poder fazer a coisa correta, fazer a coisa certa, né?
Não, foi o que nós falamos ontem, a pessoa usa do argumento. Mas eu sou solteiro, eu não tenho esposa, eu não tenho ninguém. Uma vez alguém falou isso para mim, falou assim, pastor, eu não tenho ninguém por mim, eu só tenho Deus. Com tudo. Porque na verdade hoje, pastor, Deus não é mais prioridade do povo. Muitas pessoas hoje fazem conta que Deus fica em segundo lugar. Em segundo não, em terceiro, porque quando ele fica em segundo lugar, ele tá bom, e quando ele fica lá atrás. As pessoas hoje eles querem tudo, mas não quer Deus, né? Eu digo por mim, porque eu sei o motivo que eu não sei, que eu não vou ser, que eu não vou me condenar, né? Eu sei que, mas Deus ficou em segundo lugar. Então o meu vício ficou em primeiro lugar. Eu deixei a Deus por causa do meu vício. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então o meu vício está vindo primeiro e Deus está ficando em segundo. Deus está ficando em segundo. Isso é ruim, né, irmão? É muito ruim. Eu sei que é ruim. Tem noite que eu me pego sozinho, chorando. Converso com Deus. Mas é um trem que eu vinha brigando com ele todo dia. Deus vai tirar. Sem ele. Nasceu sem ele, Deus vai tirar. Quem busca, acha. Quem bate, abre-se. Né? Então Deus está olhando para o seu coração nessa hora, para o seu desejo, para a sua vontade, sua vocação. E Ele pode atender, né, o anseio do coração do irmão. Não desista, não desanima, não para de buscar, porque ainda pode alcançar. Porque vida eterna, meus irmãos, olha, vida eterna, o que é vida eterna? Viver para os outros, isso é vida eterna. Primeiramente, nós viver para Deus. Olha, primeiramente nós acentuamos o coração. Eu quero viver para Deus. Todo o meu ser, todas as minhas emoções, todo o meu sentimento, todo o meu prazer, primeiramente para Deus. É igual o homem casado. Ele não tem jeito de viver nessa vida se ele não pensar na família, na esposa. Só se ele quiser atuar como um irresponsável. Não responder pela família. A mulher casada, se ela não colocar primeiramente o marido dela, foi ontem, sábado, eu ouvi a irmã falar assim para a irmã Iraci, eu não faço nada sem primeiramente eu consultar meu marido. Eu vou pedir ele se posso, se ele está de acordo, se ele concorda. Por quê? Porque ele é o meu cabeça. Ele responde pela minha família, ele responde por nós. E eu falei, Tinina, é assim mesmo. Aleluia. É desse jeito que funciona. Mas não tem aquelas mulheres que falam, não, eu sou dono do meu dinheiro, eu sou dono do meu nariz, eu vou e volto e faço. Não dá satisfação para o marido, está fora do espírito. Está fora da palavra. A mulher que quer servir a Deus, primeiramente tem que abrir o coração para servir o marido. Da mesma forma é o homem que quer servir a Deus, primeiramente ele tem que entender que ele tem uma esposa, ele é o cabeça dela. Ele pensa por ela, ele sofre por ela. Não diz a Bíblia assim, que como Cristo morreu e se entregou por ela, assim devem os maridos amarem as suas esposas. Em relação à mulher, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos que velam por vossas... Porque eles são seus maridos, sua cabeça, né? Como nós estamos sujeitos a Deus, a igreja sujeita a Deus, deve as mulheres que têm esposo ser sujeitas aos maridos. Então por isso que tem que ter diálogo numa casa, por isso tem que ter conversa, tem que ter acordo. Não pode ser no supetão. Porque a mulher torna-se corpo do marido, o marido se torna corpo da esposa. Assim é a igreja com Jesus. Assim é Jesus com a igreja. Grande é esse mistério, disse Paulo.
a respeito de Cristo e a igreja. Amém? Amém. Então, primeiramente, nós abrimos o nosso coração para viver para Deus. depois para o nosso próximo. Amém. E não tem uma pessoa mais próxima de nós do que a nossa casa, nossa família. Correto? E depois é que nós vamos viver para nós. Isso é vida eterna. Aí foge do ego, né? Aí a esposa falou, ô querido, você vive o tempo todo para nós, por que não? Pega teu salário, você tem vontade de comprar isso, compra teu salário, compra, adquire, quer dizer, a esposa acaba incentivando. Você vive para nós, você compra roupa para nós, você mesmo não tem roupa. Normalmente é assim, o homem que vive para a esposa, compra para a esposa, compra para os filhos e deixa ele. Mas tem mulheres que compram para o marido, compra camisa para o marido, compra roupa para o marido, compra calçado para o marido. Por quê? Porque ela pensa nele. Amém! A minha roupa eu levo no homem. Hã? Hoje eu levo no homem. Então, não é? Não é assim, um zelando do outro, um cuidando do outro. Aleluia. Menino, você come tudo e não deixa pro seu pai está na roça, seu pai está trabalhando, vai chegar, e aí, não pensa no seu pai? Não pensa? Da mesma forma é o marido, né? Aí ele fala, opa, eu vou levar isso aqui para minha esposa, para os meus filhos, porque primeiramente ele, que é casado, tem uma família, ele pensa em Deus, e do jeito que ele pensa em Deus, ele pensa na família. Amém. É uma conexão, porque não é bom que o homem esteja só, disse a palavra de Deus. Far-lhe-ei um adjuntor para que esteja diante. Mas tem gente que é egoísta demais, só pensa nele. Não pensa nem em Deus. Deus é como o irmão disse, fica em terceiro lugar. Então, nós só vamos orar por ele, né, irmão Jurandir? Pedir a misericórdia de Deus. Nós vamos orar por ele, vamos amar ele. Primeiro amamos a Deus, depois amamos o próximo, depois a nós. Então é orar por ele, perdoar ele, amar ele, pedir o Senhor para ter misericórdia dele. É pedir misericórdia a Deus por ele, porque ele está em maus lençóis. Ele não está bem com a palavra, foi um homem batizado, além de não conseguir a se libertar disto e disto, aí foi atrás disto e isto pode complicar mais a vida dele. A gente não sabe o que vai acontecer. E até fiquei admirado dele ter levado uma criança com ele, né? Não sabe que família, não sabe que tipo de gente, qual é o envolvimento, né? Não sabe qual é as coisas passadas da pessoa e envolve. Então tudo isso aí é falta de quê? Discernimento, falta do Espírito Santo, falta de ter compromisso primeiramente com Deus. E eu digo para cada um de vocês aqui, não toma isso como exemplo. Não faça isso que o irmão fez. Amém? Você está me ouvindo? Amém. Não faça isso em nome de Jesus, porque me ligou, pastor, eu estou indo para Cuiabá, conheci uma mulher assim, o que o senhor me fala? Eu nem respondi. Eu nem respondi. Eu estou indo, eu vou fazer isso, eu vou... Já decidiu a fazer, está errado, mas decidiu a fazer. Pastor, eu vou beber veneno. Vou botar a corda no pescoço. Às vezes, irmão, a distância que a gente está vai impedir que a pessoa bebe veneno? Vai impedir que a pessoa põe corda no pescoço? Primeiramente, nós temos que entender. Olha, o homem estava o tempo todo com Jesus, viu Jesus abrir os olhos do cego, viu Jesus multiplicar pão, viu Jesus transformar, fazer milagres e ressuscitar morto. E no final, o que ele fez? Foi lá no sinédrio, foi lá no sacerdote, foi lá e combinou com eles de vender Jesus, trair Jesus. Jesus chegou a dizer que ele era um diabo. Um de vocês há de me trair. Melhor fora se Judas nunca tivesse nascido, irmão. Melhor fora. Fez algo
irreversível, ao ponto de ter que colocar uma corda no pescoço e ir para o inferno. Viveu ao lado da salvação, assistiu vários cultos, mas terminou indo para o inferno. Porque a pessoa que bota uma corda no pescoço e se enforca. Por isso que o cristão, se comentar assim, o cristão ele não pode envolver e falar, eu estou com depressão, estou com isso. Tem que tentar livrar daquilo com a vida de Deus. Então, a depressão, né? A irmã lembrou da depressão. A pessoa se autodeprecia. Não. Por mais que você fale, por mais que você erra, ainda tem sangue no propiciatório. Você pode voltar atrás. Você pode pedir perdão. Você pode consertar ainda. Aleluia. No caso do irmão, ele pode voltar atrás, ele pode renunciar, ele pode buscar misericórdia. Ainda tem sangue. Mas, irmão, depois que a pessoa atravessar a linha da misericórdia, fica difícil. Porque Esaú diz, a Bíblia, que ele com lágrimas buscou, mas não encontrou, porque ele atravessou a linha da misericórdia. Né? Então aqui, ó, falando de Abraão, vamos pensar aqui no versículo, no parágrafo 8. Eu estava lendo o livro de Romanos, capítulo 4, onde Paulo escreveu o comentário divino sobre a vida de Abraão. Sabemos que Abraão muitas vezes ficou meio frustrado, como nós ficamos. Eu costumo falar assim, ó, as pessoas frustram, se decepcionam e param. Fica frustrado, decepcionado. Eu não falei da mulher lá, que aconteceu uns problemas na igreja lá, ela frustrou, ela se decepcionou e as coisas aconteceram e ela saiu da igreja e foi beber. Então as pessoas frustram, as pessoas se decepcionam e afasta da igreja, vai tentar solucionar os problemas fora de Deus e dá tudo errado, irmão. Vai beber, né? Vai envolver com pessoas erradas. Se ainda conseguir enlerar de novo, se conseguir alcançar o perdão, se a conseguir entrar no caminho de novo, é um milagre. Porque a tendência é um abismo chamar outro abismo. Não é, irmão Jamil? A tendência é um abismo chamar outro abismo. Envolve com pessoas erradas. Tudo tentando satisfazer um ego. Tentando satisfazer um prazer. E acaba se aprofundando nas coisas erradas. Muitas das vezes fica sem retorno. E a pessoa se desespera, cai em depressão, suicida. Aí vai parar lá na onde não deveria parar. Né? Mas Abraão, ele frustrou, se decepcionou. Mas quando seu comentário foi escrito, não foi mencionado nenhuma de sua frustração. Vejam bem, nunca foram mencionados. Foi dito, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Vem? E é assim que espero que o meu seja escrito lá em cima. Não meus erros e tudo mais, mas somente o que tento fazer. A intenção do meu coração de fazer pelo povo de Deus. É coisa correta, né? E agora viemos nesta manhã para tentar trazer aqui uma pequena mensagem que talvez o Senhor tenha nos incumbido de transmitir às pessoas. Esperamos que ela faça o bem a vocês e a mim, porque estamos juntos e vivemos em um tempo tremendo, nos últimos dias. Assim, antes de fazermos a oração, gostaria de ler alguma passagem da palavra, umas antes da oração e outra depois da oração. E primeiro, para abrir o nosso culto, ou essa parte dele, gostaria de ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, começando onde fala sobre a fé. Então, aqui nós lemos essa parte que é o
o versículo 32, né? Mas são 11 horas. Nós temos que parar, né? Vamos parar? Vamos parar. Então ficou que o que nós não lemos ontem, nós lemos hoje. E agora nós estamos lá na página, aonde é que nós paramos? Na página 9? Hã? Ontem. É porque nós começamos... Foi na página 8. Então, aí você marca na sua página aí, página 9. Só aquela frase que fala, as pessoas decepcionam, frustram, e tem outra palavra. Então a irmã Iraci quer que eu completo o que eu disse. As pessoas frustram e se decepcionam e param. Mas Deus não frustra, Ele não se decepciona e Ele não para. E Ele é nosso exemplo. Amém. Amém. Eu já cheguei a dizer, irmão Alves, que eu sou um homem decepcionado com o ser humano. Eu já cheguei a dizer, eu sou um homem decepcionado com o ser humano. E eu tenho que entender que eu também sou humano, né? E se eu decepciono com as pessoas, eu sou fadado a transmitir decepção também. Tenho certeza que tem pessoas que já se decepcionaram comigo. Mas eu me decepcionei com o ser humano, mas eu nem por isso vou deixar de amar o ser humano. E vou deixar de perdoá-lo. Não vou. Eu vou entender que são humanos, são fadados a isso mesmo. E com isso, eu estou dizendo para as pessoas que eu também sou digno de perdão. As pessoas me perdoar. Mesmo que se decepcionou comigo, me perdoe. Porque a minha intenção é fazer o melhor. Amém. Mas às vezes, como humano, nós falha. Né? E as pessoas se decepcionam com a gente. Mas como um servo de Deus e servo daqueles que procuram servir o Senhor, eu digo assim, não frustra com Deus, não se decepciona com Deus. Continue olhando para Jesus. Amém. Que é o autor e consumador da sua fé. Ele é digno. Ele não falha. Amém? E Ele vai ajudar nós, né? Nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Deus olha, irmão Rodrigo, é para o seu coração. Você falha, você erra, às vezes até tentando fazer a coisa certa. E é por isso que Deus olha para o seu coração, para o seu espírito, para a sua vontade, o seu desejo que você tanto tem em acertar, em fazer a coisa correta. E Ele vai te ajudar. Amém? Então vamos segurar isso aqui, ó. Pela fé. Amém? Amém. Vamos assim, é pela fé Pela fé. que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. E nós vamos encerrar. Vamos orar, irmão José? Faça favor, vem aqui à frente, irmão José. Eu quero falar um pouquinho, pastor. Sim, o senhor quer falar? Se o senhor falar e não estiver de acordo com a palavra do Senhor, posso te ajudar? Pode. Então fala, meu irmão. Bom dia para vocês. Amém. Agradecer em primeiro lugar a Deus. Segundo aí meu amigo aqui que está desempregado. Deus tocou no meu coração. Olha, Aquele empresário lá, eu tinha um contato dele. olha Foi só. o que me fichou ali na banca também. Olha Seu só. Danilo, doutora Renata. Aí meu amigo Gabriel foi o que saiu agora também. Não tenho nada de falar dele, é um próximo amigo meu, empresário também. Muita gente falava assim, disse, não, baixinho, tu quer esses contatos desses pessoal no teu celular ainda pra quê e tal, tal. Eu fiquei com os contatos todo tempo. Uhum. Não serviu pra mim, mas serviu pro meu amigo.
Arrumei um emprego para eles, estou muito feliz porque eles estão aqui, Glória a Deus. graças a Deus. Amém. E só essa minha palavra, que eu gosto dele sem falsidade, é meu amigo, meu irmão, Isso. para mim. Aleluia. É só isso que eu quero agradecer. Deus te usou, né, para ajudar o irmão Gabriel. Esse é Deus, irmão. Esse é Deus. Deus amparando, né? Amparando as famílias, amparando. Porque quando a gente que tem responsabilidade por uma família, por esposa, filhos, gente, ficar sem ganhar dinheiro não é fácil, não. Ficar sem um emprego não é fácil. Por isso que tem pessoas que roubam para cuidar, às vezes, da própria família. E vai para a cadeia. Às vezes até pelos outros é depredado, né? Apedrejado. É que nem você falou ontem, tem desse só, pensa só nele, né? Não pensa no próximo, no pai de família, não pensa em ninguém. Se ele tá empregado, para ele tá bem. Tá tudo bem, não pensa na fome do outro. Então. Hoje todo mundo tem fome. É verdade. E Deus usou o irmão, falou na hora certa com alguém que pudesse socorrer. E o irmão Gabriel vai fazer de tudo. Quando eu saí, que mandaram eu embora, né? Aí eu falei pra mulher, vou na casa dos irmãos Jurandir, me dele. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ele, irmão Jurandir, me mandaram embora. Eu falei, não, moço. Tem muito sentido, quando ele falou pra mim, você tá doido por dentro. O menino acabou de me dizer, mas ele tava conversando com o pessoal lá. Eu vou lá mandar mensagem pra ele. Aí mandou mensagem pro seu Danilo. O Danilo, não, irmão, é baixinho. Eu tô conversando com um cara aqui, tá com uns 3 dias já, mas aí eu ainda não se acerta ele. Aí eu passou meu contato pra ele e passou dele pra mim. Ele me ligou e não, pois eu vou na sua casa pra nós conversar. Só que ele é uma pessoa assim, igual o senhor falou. Ele tem a esposa dele. Tudo é entre eles dois. Aí ele falou, leva sua esposa, vai com sua esposa lá em casa, para nós conversar. Até então eu cheguei, minha esposa dele ainda não estava lá. Ele falou, espera só um pouquinho que a Renata quer conversar com vocês também. Aí nós sentemos, 4, conversemos. E aí é que ele lá, para ele, o mais importante é os dois sentar e conversar. Nós não somos um só, né? Aí viemos na casa e falei, não, então tá bom, seu Danilo, eu vou marcar para nós mudar. Ele falou, não, vá para sua casa, mas sua esposa, lá vocês se chegar na casa de vocês descansam, vocês conversam, e no outro dia você me dá a resposta. Uhum. Aí eu fui, eu cheguei lá e nós já estávamos ajeitando as coisas. Olha só. Mas aí deu certo. Deu Graças certo. a Deus eu tenho que agradecer a Deus e o meu irmão que sempre esteve ali do meu lado ali na banca. E não falha não. Intercedeu. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor, olha, tudo entregarei. Primeiramente, pensa, Senhor, se nós entregar a nossa vida ao Senhor, Ele é fiel e justo para cuidar de nós. Amém. Amém. Ele vai cuidar de nós. Agora, nunca deixa o coração se vai descer, irmão Gabriel. Nunca se deixa o coração se vai descer e a soberba tomar conta, porque aí Deus vira as costas e fala, então você fica sozinho, então você vai. Aí vai dar tudo errado. Mesmo que Ele esteja ao nosso lado, que a gente sofre os problemas, mas a gente tem consciência de estar servindo a Ele, a gente vai entender que é uma prova. Deus está provando a gente. Mas Ele não vai deixar a gente sozinho naquela prova. Agora o ruim é a gente saber que Deus está castigando a gente, porque a gente desobedeceu a Ele. Né? Vamos orar com o irmão José? Levanta a sua mão, irmão José. O microfone, seu pai quer que você ore. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Amém. Sim, Senhor. Amém. Glórias a Ti. Que o Senhor possa ser protegendo, abençoando. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Assim, Senhor. Essa casa, esse companheiro, o seu bem-estar, sua família, o pão de cada dia. Que o Senhor possa conceder essa graça ao irmão Jurandir, Senhor, a sua esposa, seu lar, sua família. Amém, Senhor. Ó, que o Espírito Santo do Senhor possa testificar com o Espírito nosso, com o Espírito de cada um, Senhor,
Ah, é verdade. Pra não levar pro inferno. É, mas livra nós, Senhor. Que nós possamos estar no teu caminho, Senhor. Vai nos livrar Nos caminhos do Senhor. da flecha do mal. Amém. Amém, Senhor. Ó Senhor, Oh, por favor. ele estava em necessidade de irmão Gabriel. O Senhor usou a irmã Jurandir para dar essa casa para ele. Essa casa, Senhor, não é só uma prova que o Senhor ajudou eles. É um lugar de conforto para eles dormir e passarem o tempo, Senhor. Amém. Amém. Que assim seja, Senhor. Eu tomo muito de misericórdia. Amém. Eu te oro e te rogo. Amém. 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 Tchau. Amém. Glória a Deus. Fica encerrado então, irmãos. Que Deus continue te abençoando, te orientando, te inspirando. E se nós formos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. Amém. Então vire para a tua irmã, para o teu irmão e diga: Deus continue abençoando. O senhor tem ainda uma palavra? Só um minutinho. Só um minutinho. Eu gostaria de chamar o Gabriel aqui na frente. O irmão Rodrigo também. E enquanto o pastor ainda está aqui, hoje é aniversário do Gabriel. Talvez vocês não saibam. E eu gostaria que o pastor e o irmão Rodrigo, o pastor fizesse uma oração, o irmão Rodrigo estivesse ao lado do irmão Gabriel. O senhor também está fazendo aniversário? Não, ele fez aniversário domingo passado. Então, o irmão Rodrigo é aniversariante da semana passada, o irmão Gabriel é aniversariante de hoje. E o pastor foi na outra semana que vem. Então é os três que deveriam estar aqui mesmo orando. Amém? Então, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Que diremos. Amém. Glórias ao Senhor. É para orar? Então vamos, levante suas mãos para cá. Amado Deus, nosso coração está agradecido ao Senhor. Aleluia. Essa família está agradecendo ao Senhor. Amém. Que o Senhor possa ter misericórdia o tempo todo do irmão Gabriel e dar a ele, Senhor, acima de tudo, um compromisso maior com o Senhor. Aleluia. Porque o compromisso de um compromete o outro. Amém. Ao quebrar o compromisso, automaticamente o outro lado se descompromete também. Mas que este companheiro possa alcançar do Senhor fé, como ele próprio deu ali o seu testemunho. Protestar sempre contra aquilo que não está de acordo com a tua palavra. Protestar e sofrer contra aquilo, sofrer para se libertar daquilo que está contra o Senhor. E ele com isso obterá do Senhor, ó Deus, o aval, a proteção, a adoção. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti por essa vida, por essa família, e que os anos que o Senhor tenha dado a ele possa servir de experiência para ele enfrentar os anos que vêm. Amém. Em nome de Jesus, dê saúde para este irmão. Amém. Dê acima de tudo o Espírito do Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém. Nós o pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Deus continue, meu irmão, te abençoando e te dando vitória. Prazer estar aqui na tua casa hoje. Bom demais que vocês. E como que deu certo? Dia do seu aniversário, hein? Do que nós mudamos para lá também foi no mesmo dia também. Olha só.